Sabe, geralmente, quando um diagnóstico médico é feito, existe uma expectativa meio natural de precisão, né? Uhum. Com certeza, a gente espera uma resposta exata. Tipo, alguém fratura o braço, o raio-x exibe aquela linha branca irregular na imagem e a equipe médica simplesmente aponta para a chapa luminosa e diz onde o osso partiu. Exato, fica muito claro o que precisa ser consertado e como imobilizar a área. Sabe, a medicina, em grande parte das vezes, oferece esse conforto da visibilidade. Pois é. O ser humano busca muito categorizar os problemas de uma forma binária, separando o que está intacto do que está quebrado. E esse é um modelo mental bem reconfortante para lidar com crises. Mas, ao voltarmos nossos olhos para o planejamento urbano e para a gestão de um desastre ambiental, de repente aquela máquina de raio-x parece, sei lá, completamente inútil. Nossa, sim. Ocorre uma transição para uma definição absoluta de águas turvas. Águas bem turvas. É que quando uma infraestrutura urbana inteira é impactada, não tem uma linha clara no mapa mostrando o que falhou primeiro. A fratura não está só no concreto das pontes que caíram, sabe? Uhum. Ela está, na verdade, muitas vezes, nas estruturas sociais que já estavam ruindo muito antes de o evento físico acontecer. E é exatamente por essas águas turvas que a gente vai navegar hoje. Com certeza. Para quem nos acompanha, o material base da nossa análise aprofundada de hoje é o artigo científico intitulado Reformative Recovery for Resilience in Disaster Risk Management, seguida do subtítulo A Scoping Review and Analytical Framework. Que em português a gente traduziria como Recuperação reformativa para a resiliência na gestão de risco de desastres, uma revisão de escopo e estrutura analítica. Perfeito. É um documento fascinante, escrito pela Nelte Annemarie, em conjunto com a Juliana Gonçalves, o Camilo Benítez Ávila, o Trivik Verma e a Naslionka Aydin. Um time de peso. Muito. O grupo de pesquisadores representa instituições importantíssimas, especificamente a Universidade Técnica de Delft e a Universidade de Loughborough. E só para contextualizar temporalmente a nossa audiência, esse artigo foi publicado na Revista Internacional de Redução de Risco de Desastres. Isso no ano de 2026. E é um material que exige uma leitura atenta, sabe? Porque ele carrega uma densidade acadêmica profunda, mas que tenta resolver um problema de extrema urgência prática nas nossas cidades. Bom, antes de desvendarmos isso de fato, eu tenho um pedido rápido para quem acompanha o nosso canal. Por favor, curtam o conteúdo, sigam a página e compartilhem essa discussão com outras pessoas. Exato. É a melhor forma de ajudar a difundir informação científica de qualidade e manter esse projeto vivo. E um lembrete importante também para manter a nossa transparência. Sempre bom lembrar. O conteúdo que se segue é uma síntese automatizada gerada com o apoio de inteligência artificial, baseada estritamente nesse artigo que acabamos de mencionar. Uhum. A nossa missão nessa exploração detalhada é entender por que as abordagens tradicionais de recuperação após um desastre ambiental estão falhando. Especialmente focando excessivamente em reconstrução física, né? Isso. E como uma nova estrutura analítica pode integrar a justiça social para corrigir vulnerabilidades que duram gerações. Certo, vamos desvendar isso então. Como que a gente passa da ideia de apenas, sei lá, reconstruir paredes para algo tão complexo quanto justiça social? Então, o ponto de partida fundamental que os autores estabelecem é que um desastre ambiental não é apenas um evento físico, como uma chuva torrencial prolongada ou um tremor de terra severo. Tá. A literatura científica contemporânea demonstra que o desastre, na sua essência, é uma construção social. Como assim uma construção social? É que ele é baseado em desigualdades que já existiam, sabe? O evento natural atua só como um gatilho que expõe as fraturas de uma sociedade. Se a gente tratar o problema como um simples exercício de engenharia civil... A ferida social continua aberta. Exatamente. Usando uma analogia para ilustrar essa lógica, tratar um desastre ambiental apenas reconstruindo as casas destruídas é meio que tentar tratar um paciente que sofreu um ataque cardíaco comprando uma camisa nova para ele. Nossa, é bem isso. Uma analogia perfeita. O paciente pode até parecer impecável por fora, né? Mas a doença subjacente, aquele problema sistêmico que causou o colapso, continua lá, intocado, pronto para atacar de novo.
Uhum. E o modelo convencional de gestão parece focar muito nessa camisa nova, ensinando a gestão de crises quase como uma receita de bolo. Dividido em fases, certo? Prevenção, mitigação, resposta e recuperação. Isso, parece tudo muito organizado no papel dos gabinetes governamentais. Só que essa organização em gavetas é precisamente o calcanhar de Aquiles do modelo tradicional. Porque na prática as coisas não são tão separadinhas, né? Nem um pouco. Essa divisão em fases cria uma falsa sensação de que os eventos são episódios isolados e sequenciais. Na realidade prática das ruas, os limites entre essas fases são extremamente difusos. Acontece tudo ao mesmo tempo. Na maioria das vezes, sim. Uma comunidade pode estar lutando para responder a uma emergência, resgatando pessoas da água, e no mesmo dia líderes comunitários já estão tentando planejar como garantir a moradia a longo prazo. O modelo linear ignora a desordem e a complexidade social da situação, impondo um ritmo burocrático que não reflete a dor de quem perdeu tudo. Exato. E os números mostram que o que estamos fazendo coletivamente não está funcionando. É verdade. Basta a gente olhar os dados que os pesquisadores trouxeram, que vêm do Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno. Com números consolidados de 2023, né? Isso. E a estatística é de tirar o fôlego, viu? Desde 1980, mais de 2,5 milhões de pessoas perderam a vida devido a desastres. É muita gente. E para dar uma dimensão ainda mais atualizada, apenas no final de 2022, cerca de 8 milhões e 700 mil pessoas encontravam-se deslocadas internamente em seus países de origem. Tudo por causa de eventos ambientais extremos. Devido a essas estatísticas alarmantes, as políticas globais até tentaram evoluir nas últimas décadas, criando a famosa abordagem de reconstruir melhor. A intenção parecia boa no começo. Sim, a intenção conceitual era nobre. A ideia era que, em vez de apenas voltar ao que existia na véspera da tragédia, a sociedade deveria aproveitar os fundos de recuperação para construir estruturas mais robustas. Mas a literatura mostra que não foi bem assim, né? Não. A revisão minuciosa da literatura revela que, na prática, essa abordagem se tornou quase exclusivamente voltada para a reconstrução física. Entendi. O sucesso de um governo passou a ser medido pela recuperação de métricas puramente econômicas, tipo o Produto Interno Bruto, ignorando solenemente quais grupos demográficos continuavam vulneráveis ou marginalizados. E a pergunta que sempre surge quando a gente analisa essa ineficiência governamental é: por que as agências de ajuda e os governos continuam tão focados nessas métricas físicas e econômicas? Sendo que já sabemos que elas falham em proteger as pessoas a longo prazo, né? Exatamente. Por que a insistência em relatórios cheios de toneladas de asfalto despejado? A resposta reside nos mecanismos de prestação de contas. As métricas financeiras e estruturais, como a quantidade de quilômetros de estradas refeitos, o número exato de escolas reerguidas. Ou os laudos de pontes liberadas para tráfego. Isso. Esses são dados muito fáceis de quantificar num relatório de fim de ano para auditores internacionais. Contar tijolos e cifrões é um processo simples, mas esses números escondem as dimensões políticas e as experiências reais de trauma das comunidades afetadas. Faz muito sentido. Não existe uma métrica financeira fácil para medir o apagamento cultural, por exemplo. Ou a exclusão social de uma minoria durante a fase de reconstrução. Isso exige um novo paradigma. E esse é o coração deste artigo, a chamada recuperação reformativa. E o que os autores propõem é o abandono dessa ideia nostálgica de voltar ao estado original, justamente porque era o estado original que causava o risco de desabamento em primeiro lugar. Ou seja, se a fundação era de areia, reconstruir a mesma casa com uma madeira um pouco melhor não resolve o problema da areia. Os processos institucionais que sustentam a desigualdade. E a lente transversal que atravessa essa estrutura analítica inteira é a justiça social. Isso mesmo, que eles dividem em 3 frentes principais: a distributiva, a processual e a de reconhecimento. Tá, deixa eu tentar entender melhor cada uma. Vamos lá. A justiça distributiva questiona duramente como e para quem os recursos, os benefícios e até mesmo os fardos da recuperação estão sendo alocados. É seguir o rastro do dinheiro? Trata-se exatamente de rastrear o dinheiro.
Já a justiça processual muda o foco para a governança em si, exigindo saber quem tem assento na mesa de decisões. Tipo, as pessoas afetadas puderam opinar no projeto de reconstrução ou só receberam um manual de instruções do governo central? Essa é a pergunta-chave. E, por fim, a justiça de reconhecimento avalia a legitimidade cultural. Ela examina cujas culturas, valores e modos de vida são respeitados ou atropelados pelos planos de zoneamento pós-desastre. Olha, deixa eu fazer o papel do cético por um momento, porque preciso confessar uma certa confusão prática aqui na minha cabeça. Claro, manda ver. No caos absoluto que se segue a um desastre ambiental avassalador, sabe, com falta de suprimentos, pessoas feridas e vias interditadas, não seria utópico, até perigoso exigir processos complexos e demorados de representatividade social e audiências públicas? Entendo. A população precisa urgentemente de um teto provisório, de água potável, de vacinas. O debate sobre justiça de reconhecimento não atrapalharia a agilidade logística que é tão exigida nessas primeiras semanas? Isso levanta uma questão importante, pois é o dilema que todo gestor de crise enfrenta na vida real. Pode parecer um luxo acadêmico pensar em inclusão sociológica no meio do caos e da lama, sabe? Sim, é o que parece. Mas ignorar a inclusão no momento da urgência é exatamente o motor que perpetua a vulnerabilidade para as próximas gerações. Espera, sério? Como assim? Os estudos analisados demonstram que decisões rápidas e excludentes, tomadas de forma vertical e impostas de cima para baixo em nome da eficiência tática, muitas vezes resultam na expropriação de terras. Nossa. Quando o Estado decide rapidamente limpar uma área, os moradores mais pobres são frequentemente empurrados para áreas ainda mais perigosas. Eles criam novos assentamentos informais em encostas ou várzeas. Entendi. A urgência da resposta não pode ser a justificativa para a injustiça. Porque a injustiça vai ser o terreno fértil para o próximo evento climático gerar um número ainda maior de mortos. Essa explicação conecta os pontos perfeitamente. A pressa excludente constrói a tragédia de amanhã. E para que essa visão de justiça social não fique só no reino das abstrações, o artigo divide a estrutura analítica em pilares bem tangíveis. Sim, e a gente pode começar pela espinha dorsal de qualquer sociedade organizada, que é a governança. O que eles descobriram sobre a governança em contextos de desastre? Ao debater a governança, a literatura enfatiza um fator predominante, a confiança nas instituições. A análise não foca apenas na existência de um departamento de defesa civil no papel, mas nas dinâmicas de poder e nos legados históricos daquele lugar. Tá. É rotineiro, segundo os pesquisadores, observar processos onde o conhecimento histórico local sobre enchentes ou rotas de fuga é silenciado em favor da opinião de especialistas externos. Aquela velha história de alguém de fora achando que sabe mais do que quem vive ali. Exato. Especialmente em nações com fortes legados coloniais ou regimes centralizadores, o saber de quem cultiva a terra ou habita a margem do rio é tratado quase como folclore irrelevante. Enquanto a decisão do burocrata lá na capital torna-se uma lei inflexível. Perfeito. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque dar voz aos líderes locais e ouvir seu conhecimento empírico não serve de muito se eles não tiverem acesso aos recursos. O segundo pilar é justamente o financiamento, né? Isso, o financiamento é crucial. O texto sublinha que o dinheiro da recuperação precisa ser proativo e que o acesso a seguros e fundos de emergência por famílias vulneráveis deve ser desburocratizado. Mas, me colocando de novo no lugar de um gestor público. Se o financiamento público depende de planilhas rígidas e a auditoria governamental exige notas fiscais de cimento armado e não de, resiliência comunitária, como essa estrutura propõe resolver o estrangulamento do dinheiro? Porque o artigo aponta que o financiamento frequentemente é tão restrito que impede soluções reais devido a esses silos departamentais. O estrangulamento do qual o artigo trata evidencia como o sistema financeiro atual penaliza a prevenção. Por razões puramente de burocracia departamental, o orçamento aprovado para resposta a desastres tem restrições legais. E essas restrições impedem o uso para resiliência a longo prazo. Exatamente, é uma armadilha burocrática em que
O dinheiro só é liberado depois que a tragédia acontece. Não pode ser gasto um mês antes para reforçar as infraestruturas da comunidade. Não pode. E, além disso, a governança financeira define quem tem o poder de rotular o que é considerado um risco segurável e qual documento é aceito como legítimo para acessar fundos, sabe? Nossa, imagino que isso afete muito as áreas informais. Demais. Muitas famílias em áreas marginalizadas sequer possuem títulos de propriedade formais, o que significa que, pelas regras convencionais, elas não existem para o sistema financeiro. E aí elas ficam excluídas da reconstrução subsidiada. Sem o título de propriedade, o Estado simplesmente lava as mãos. E a família fica entregue à própria sorte. E nesse vácuo deixado pelo Estado e pelas finanças formais, entra o terceiro pilar humano da estrutura, que é a comunidade e a cultura. Estamos falando das redes sociais informais, da identidade coletiva e da memória do desastre. A revisão cita o conceito da cultura de prevenção do Japão, né? Sim, eles citam como um caso de sucesso super digno de estudo. O modelo japonês ilustra como normas sociais profundas atuam como um escudo invisível. Como funciona isso na prática lá? A memória intergeracional de desastres passados é ativamente cultivada no Japão, o que facilita enormemente a mobilização e a recuperação quando um novo terremoto ou tsunami atinge a região. Eles não ficam só esperando a ajuda chegar. Exato. A comunidade não atua como um agregado de vítimas passivas aguardando resgate estatal. Elas formam redes complexas de apoio mútuo, possuem laços densos de parentesco e um forte apego ao território. E a estrutura de recuperação reformativa exige que as autoridades aproveitem e subsidiem essas identidades coletivas locais. Em vez de fragmentá-las através de planos governamentais que realocam vizinhos para lados opostos de uma cidade, destruindo totalmente o tecido social. Mas a cultura, a governança e os orçamentos, em algum momento, precisam se transformar no plano material, né? Sim, a teoria sempre aterriza na realidade física. E o artigo aborda o ambiente construído, alertando sobre os perigos de uma visão focada apenas na engenharia. Porque, assim, a nossa intuição nos diz que exigir códigos de construção mais rigorosos após um terremoto é uma atitude responsável. Prédios mais fortes salvam vidas. Parece a coisa certa a se fazer. Mas o artigo expõe um mecanismo sombrio onde esses mesmos códigos de segurança acabam se tornando ferramentas de gentrificação e expulsão. Como que uma lei focada em segurança pode gerar uma desigualdade tão extrema? O mecanismo funciona através da matemática simples do poder aquisitivo. Ah, claro, dinheiro. Pois é. Quando um governo impõe códigos de construção muito rigorosos, baseados em padrões de engenharia de ponta, o custo para reconstruir uma casa dispara exponencialmente. As famílias de classe média ou alta conseguem arcar com esses custos, ou pelo menos acessar créditos bancários. Já a população de baixa renda, que perdeu tudo, descobre que é financeiramente incapaz de cumprir as novas normas obrigatórias. E qual o resultado disso? O resultado é matemático. Eles são forçados a vender seus terrenos por valores irrisórios para especuladores imobiliários e acabam se deslocando para periferias informais da cidade, onde as leis de zoneamento não os alcançam. Então, a tentativa de aumentar a segurança estrutural meio que criminalizou a reconstrução dessas pessoas, expulsando elas das áreas centrais? Infelizmente, sim. É um efeito dominó perverso. E a infraestrutura urbana vai muito além das quatro paredes de uma residência. Tem a importância gigantesca dos espaços compartilhados informais, como feiras e praças, para a recuperação da saúde mental da comunidade. O que nos leva ao conceito de serviços essenciais discutido no artigo. Um ponto que muita gente esquece. Pois é, a literatura tende a se debruçar sobre a infraestrutura pesada de rede, tipo o religamento da malha de energia elétrica e o fornecimento de água. Que são vitais, óbvio. Claro, mas os autores enfatizam que serviços difusos, que vão desde a resposta a crises de saúde mental até a restauração dos ecossistemas locais, são os verdadeiros definidores do sucesso de uma recuperação habitacional. Se a gente conectar isso ao panorama geral do deslocamento populacional, a disponibilidade imediata desses serviços essenciais é o fator decisivo para uma família determinar se vale a pena retornar à sua terra natal. O planejamento convencional muitas vezes decreta o fim do trabalho assim que a rede de esgoto está instalada,
Contudo, reconstruir paredes e passar fiação elétrica não restaura uma sociedade se não houver um posto de saúde funcionando no bairro. E é possível notar a relevância disso observando o funcionamento de qualquer área urbana moderna. Eu que pensando, uma cidade costeira recém-reconstruída, cheia de casas com fundações sólidas e tetos novos, mas sem nenhuma escola operacional para matricular as crianças, não é uma cidade recuperada. Não mesmo. É essencialmente uma cidade fantasma aguardando seus antigos moradores que jamais voltarão sem a garantia do futuro educacional. Exato. Não há sustentação de longo prazo para o tecido social sem esses serviços básicos rodando simultaneamente a engenharia estrutural. Mas, para tirar essas discussões da abstração metodológica e validar essa estrutura na prática, os autores realizaram uma aplicação profunda dessas dimensões e perguntas diagnósticas num cenário real. E foi um evento extremamente recente, né? Sim, o desastre ambiental ocorrido na Turquia no ano de 2023 foi uma oportunidade acadêmica para investigar se a recuperação reformativa consegue mesmo expor as falhas de uma reconstrução de grande magnitude. O estudo de caso se concentrou especificamente em Antáquia, localizada na província de Hatay, certo? Isso. Tratou-se de um evento sísmico massivo e devastador que ceifou a vida de mais de 50 mil pessoas e gerou uma crise de deslocamento populacional sem precedentes na região. Um cenário de desolação profunda. E os pesquisadores examinaram como as políticas de reconstrução lidaram com a diversidade demográfica do local, utilizando aquela lente da estrutura analítica que a gente acabou de abordar. O que eles descobriram ao analisar a dinâmica de governança e justiça nesse caso concreto da Turquia? Ao aplicarem a lente da justiça processual, os pesquisadores depararam-se com uma exclusão sistemática dos residentes locais do planejamento. Aconteceu de novo. Sim. Ocorreu um choque severo de comunicação entre o governo central e as lideranças locais. O governo central emitia portaria sobre o zoneamento e realocação, enquanto o governo local possui um entendimento completamente diferente das necessidades geográficas. Uma cacofonia de mensagens. Que pulverizou a confiança da população sobrevivente nas instituições. Em vez de ouvir o conhecimento empírico de quem morava em Hatay, as autoridades impuseram projetos habitacionais centralizados. Aqueles padronizados e com estética uniforme. Exato. Projetos que faziam sentido econômico em grande escala, claro, mas que destruíam a identidade dos bairros originais. Esses projetos centralizados operam sob a lógica da eficiência industrial, ignorando totalmente a herança local. E a província de Hatay é historicamente conhecida pela sua vasta diversidade cultural e religiosa, né? Muito conhecida por isso. O estudo mostrou que esses planos de realocação engessados representavam uma ameaça direta à identidade e à coesão social da região de Antáquia. E um ponto do estudo de caso que me chamou muita atenção, voltando à nossa discussão sobre serviços essenciais, é a percepção do papel das escolas. A recuperação da rede de ensino não era tratada oficialmente como o indicador principal de resiliência nos relatórios do governo. De forma alguma. Mas as entrevistas no local mostraram que era a espinha dorsal de tudo. A disparidade entre a métrica oficial e o desejo popular era tão grande assim? Gritante. Enquanto os auditores governamentais estavam lá preocupados em contabilizar o avanço dos blocos de concreto armado sendo empilhados nos novos assentamentos, a população ditava uma condição muito clara. Qual? O retorno aos bairros devastados estava condicionado quase que inteiramente a garantia de que haveria escolas seguras para a retomada do ano letivo. A educação operava como o pilar silencioso da recuperação, então. Sem ela, as novas moradias padronizadas continuariam desocupadas e o deslocamento daquelas famílias seria permanente. Exatamente. E a grande inovação que a equipe de pesquisadores propõe ao avaliar esse caso é a maneira como as auditorias devem ser feitas daqui para frente. Como assim? O artigo abandona a prática de entregar um checklist prescritivo para as prefeituras. Em vez disso, propõe o que eles chamam de perguntas diagnósticas. Tá. E para que a nossa audiência possa visualizar a diferença, como essas duas abordagens contrastam na prática do planejamento urbano? O contraste revela uma mudança radical de postura, sabe? Um checklist tradicional e prescritivo perguntaria apenas: foram construídas 500 novas casas no prazo estabelecido? Uma pergunta que aceita um simples sim ou não. Exato.
Já a pergunta diagnóstica proposta pela estrutura reformativa indagaria algo tipo: as leis de zoneamento utilizadas para reconstruir essas 500 casas encareceram o solo a ponto de expulsar os antigos residentes? Nossa, o peso da pergunta é outro. O objetivo não é apenas checar uma meta concluída, mas expor como a mecânica do poder funcionou durante a crise. E transformar esse atrito num ponto de virada, uma oportunidade para redesenhar o sistema de maneira inclusiva. Então, em vez de mensurar a quantidade física das obras, a ferramenta exige que os gestores expliquem quem decidiu o formato da obra e quem, no final das contas, recolheu os benefícios dela. O artigo demonstra com evidências formidáveis que os governos precisam abandonar a prática de varrer problemas estruturais centenários para debaixo do tapete. E todo sob o pretexto de que o desastre ambiental exige ações cegas e imediatas, né? A literatura técnica avaliada neste artigo solidifica um fato incontornável para qualquer tomador de decisão ao redor do mundo. A resiliência física e econômica de uma região é uma ilusão de curto prazo se não for ancorada em políticas robustas de justiça social. Qualquer tentativa de reconstrução baseada apenas na métrica do asfalto está fadada a ruir perante o próximo grande choque natural. E, bom, o que tudo isso significa para o futuro das nossas cidades? Toda a densidade acadêmica dessa pesquisa culmina num questionamento bem inquietante sobre o modo como vivemos o período de normalidade. Com certeza. Pensando sobre o fracasso das métricas atuais, o silenciamento das vozes locais e a gentificação pós-tragédia, fica uma provocação que vai bem além do momento da crise. Que provocação! E se as burocracias governamentais passassem a tratar o planejamento urbano nos tempos de paz com a mesma urgência, o mesmo escrutínio diagnóstico e os mesmos bilhões de recursos que são liberados apenas após a devastação? É uma mudança de mentalidade total. Talvez, se as necessidades reais e as vozes históricas da comunidade ditassem a distribuição de verbas institucionais hoje, enquanto o sol brilha, o impacto e as ameaças da tempestade de amanhã jamais chegassem a se transformar em um desastre ambiental estatístico. É preciso parar de tentar consertar o osso quebrado, ignorando a profunda descalcificação de todo o esqueleto. Maravilhoso. E extremamente necessário pensar dessa forma. Agradecemos demais o tempo de quem acompanhou mais esta exploração detalhada através das camadas da pesquisa científica moderna. Continuem questionando ativamente o que compõe as fundações das estruturas ao redor. Até a próxima análise.